Gostaria que agora cessasse todo o movimento. Eu sei que essa conferência principalmente está sendo direcionada para a liderança. Então isso tem um aspecto muito bom. A gente pode conversar sobre coisas mais delicadas, mais difíceis, e falar do modelo de igreja que nós estamos edificando. Normalmente em conferência muito aberta, que a gente tem todo mundo, é melhor que as palavras sejam sempre mais inspirativas. Mas agora de manhã gostaria de compartilhar uma palavra que é bem delicada. Tem a ver com o tema, mas tem a ver também com a estrutura de obra que você, eu e todos nós na videira estamos construindo. Isso tem implicação direta no tipo de igreja que nós vamos ser daqui 5, 10, 25 anos. E eu não sei quanto a você, mas eu sou muito consciente onde é que eu estou amarrando meu burro. Sou muito consciente em que tipo de obra eu estou pondo minha vida. Não vou investir meu vigor, minha juventude, meu tempo, meu trabalho, meu encargo, minha perseverança, a dureza que muitas vezes é a obra, construindo uma estrutura que não vai expressar uma igreja saudável. E normalmente não se fala muito sobre esse assunto. E hoje eu gostaria de compartilhar com você essa palavra que tem a ver com esse tema. Mas também, porque uma coisa é nós olharmos para esse tema com amor, paixão, encargo, amar as pessoas, ir às lágrimas. Certamente hoje à noite vai acontecer isso. Mas isso tem a ver com estrutura também. Que tipo de estrutura a videira e a vinha está construindo? E eu tenho ministrado essa palavra em alguns encontros e conferências na Via Internacional, e gostaria de compartilhar com os irmãos também. E para isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo, para nós construirmos em cima de algum fundamento. Aqui em 1 Coríntios, primeira carta, capítulo 3, nós vamos ver alguns versículos. Por favor, acompanhe. Eu plantei, verso 6, 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, primeira coisa que fácil de concluir: Deus quer o avanço da obra, Deus quer crescimento. Quem se preocupou em alinhar as condições nessa sintonia fina, tão perfeita, foi Deus. Deus chama um para lançar o fundamento, que é o pioneiro, mete os peitos no meio dos tocos, vai lá, começa, faz, planta, estabelece, lança o fundamento. Tem uma outra etapa que é o regar, faz parte. O regar fala de um trabalho premeditado, objetivo, planejado, persistente, dia após dia. Então o regar fala desse cuidado para levar a igreja a se estruturar de uma maneira saudável. E a Bíblia fala agora de uma terceira unção, que também Deus usa pessoas para fazer acontecer, que vai culminar, que vai terminar no crescimento. Então Deus está interessado em crescimento. Tudo que é saudável e é organismo vivo, que tem vida, nasce, cresce, se desenvolve, se multiplica. Então Paulo está falando aqui da igreja, e isso é totalmente aplicável na realidade que nós estamos vivendo hoje, nessa manhã aqui, porque nós estamos falando da igreja, do tipo de obra onde você está pondo sua vida.
Isso não é qualquer coisa não. Você está pondo sua vida nisso. E se isso não é consciente para você, deixa eu rasgar a coisa e tornar isso bem escancaradamente consciente. Quando você escolhe uma igreja para vir frequentar com sua família, e eu estou usando a palavra frequentar, porque esse é o termo popularesco. Onde você está frequentando? Estou na Assembleia de Deus da Vila Penha. Então frequentar é uma coisa, mas espera lá. O dia que você finca raiz ou firma raiz numa obra e traz a sua família e passa a investir seu tempo, sua voluntariedade, sua disposição em ajudar, em trabalhar, em pintar parede, lavar o prédio, trabalhar com criança, liderar a célula, isso sem pagamento, porque não estamos falando aqui de profissão. Quando você traz seus filhos para receberem um tipo de ensino e de influência, quando você traz o seu casamento para estar debaixo da influência de uma liderança, quando você traz a sua contribuição financeira fiel e mensal, você está dizendo em outras palavras: pastor, eu estou confiando em você, eu estou pondo a minha vida e tudo que é mais precioso, caro e importante da minha existência na sua mão. Para onde vocês estão me levando e nos levando como família? Para onde os meus filhos vão? Se a gente congrega nessa igreja Videira de Palmas, ou sei lá onde, Estados Unidos, Europa, África, para onde vocês estão levando os meus filhos em 10, 15, 20 anos? Qual tipo de investimento vai ser feito na vida dos meus filhos? Qual tipo de investimento vão receber a minha vida, minha esposa, meu casamento? Todo esse potencial tremendo que está dentro de mim, pastor, minha juventude, meu vigor, meu trabalho, minha disposição, meu dinheiro, minha mão de obra, minha ajuda, minha presença, todo esse potencial riquíssimo, vocês estão fazendo o que com isso? Então nós não estamos falando de frequentar, nós estamos falando de o que isso vai virar em função de um investimento. E graças a Deus na Videira nós somos um lugar que investe, que descobre seu potencial. Cada crente é um ministro, a gente leva muito a sério isso. Nós não somos uma igreja aqui de transformar membros em parasita, que vem só para assistir um culto. Graças a Deus, mas sabe, tem mais coisa. Além de nós estarmos edificando uma obra, há algumas outras coisas. Nós anelamos, nós desejamos, nós suspiramos, nós somos muito sérios e intencionais em participar, em experimentar, em permitir um mover de Deus. Isso fala desse aspecto sobrenatural de Deus nos conduzir além daquilo que nós mesmos, líderes, entendemos. Há coisas que é o Espírito Santo trazendo chaves para abrir portas que não é na nossa inteligência, não é estratégia porque a gente é bonitinho e lê e ouve outros. Mover de Deus fala de algo sobrenatural, do Espírito Santo causar um impacto numa dada geração. Nós queremos o mover de Deus. E nós acreditamos que nós temos vivido e participado de um genuíno mover de Deus nesses últimos 30 anos. Porque o que você vê hoje na Videira não começou em 1999, quando nós fomos no cartório e escolhemos esse nome Videira, plim, apareceu como que do nada. Espera lá, muita coisa já vinha acontecendo e já tinha acontecido antes da Videira ser registrada como obra com CNPJ e etc. Havia toda uma visão, havia toda uma geração de líderes que já era treinada naquela época. Então há um mover de Deus em cima do qual nós temos caminhado. E é tão mover de Deus que quando você olha os resultados, se os irmãos pudessem me dar um pouquinho mais de retorno, a minha voz, qualquer coisa, ela estoura.
Se você olhar os resultados e o que Deus tem feito conosco, irmãos, só pode ser Deus. Não é porque nós temos uma equipe de pastores brilhantes, e são brilhantes. Não é porque nós temos uma equipe de liderança que é tremenda, e são tremendos, mas não é obra humana. Em 17 anos, 350 mil pessoas envolvidas nessa obra, agora indo para 30 países, é Deus. Dentro do Brasil são 1.500 igrejas mais ou menos, com vinho, etc. Fora do Brasil está indo para 200 igrejas. Isso é Deus. Foi o homem que fez isso, foi o favor de Deus. Nós estamos correndo atrás para acompanhar o que o Espírito Santo está fazendo. Então há um mover de Deus aqui. Dessas 350 mil pessoas na videira e na vinha hoje, 100 mil são crianças. Se você joga isso para daqui a 20 anos, é um exército. Hoje são mais ou menos 4 mil pessoas sendo treinadas para a obra do ministério. Não estou falando do curso de maturidade no Espírito, que treina líderes. Estou falando de treinamento para o ministério. Isso é um exército. Então há um mover de Deus aqui. Porque eu te falo que não sou eu não estou fabricando isso. Isso é além do meu poder, ou da minha capacidade, ou da minha interferência. Isso não é o pastor Aloysio, por mais brilhante, focado e tremendo que ele seja. Não somos nós. Não é porque o pastor Mauro é penteadinho, cheiroso. É Deus. Isso nós chamamos de uma maneira generalizada de mover de Deus. Mas sabe que, falei ontem que eu sou crente há 41 anos. Eu tenho passado por vários moveres de Deus ao longo dessas décadas. E eu descobri que tem uma maldição dos moveres de Deus. E essa maldição dos moveres de Deus, não é que Deus amaldiçoa, não. São os homens que colocam a mão pelos pés e comprometem tudo, estragam tudo. Estava indo tão bem, igreja crescendo, a obra avançando, a influência prosperando e multiplicando, influência numérica, e tudo isso começa a entrar numa fase de institucionalização, quando prédios, escolas, hospitais, universidades começam a surgir. Nós estamos na fase agora de começar a escola, um dia isso vai virar universidade. E essa maldição dos moveres de Deus é que em algum momento, aquilo que tinha a ver com o indivíduo, aquilo que tinha a ver com o encargo genuíno por gente, por pessoas que sentem, sofrem, têm anelos, têm sonhos, têm potencial, têm expectativas, é trocado por uma mentalidade de organização, de instituição. Quer saber de você mais? Porque agora nós não somos uma igrejinha que tem que ficar preocupado com 10, 20. Somos uma mega igreja em Palmas com 10, 20 mil membros. Se tiver entrando 20 e sai 17, ainda está no azul. Desculpa a palavra grosseira. Que se lasquem os 17 que não ficam. E aí esses 17 que não vão ficando, que vão saindo, passam por aqui, cornetam lá fora que essa igreja é uma mega igreja fria, gelada, que não se importa com gente, que tudo aqui é massificado, que tudo aqui tem a ver com o rosto no meio da multidão. Se você cair no meio dessa rede de uma mega estrutura fria, vazia, que não se importa com as pessoas, você vai se tornar um número no meio da lista. Ninguém vai querer saber quem você é, o que você é, qual o seu potencial, quais são os seus sonhos, quais são as suas questões pessoais, porque não interessa. A mega estrutura agora é um grande rolo compressor. Se você é infeliz, cair de baixo, você vai virar parte do asfalto.
E a maldição dos moveres de Deus pelos quais eu passei, eu posso te falar, é que em algum momento, aquilo que era tão profundo, aquilo que era tão sincero, aquilo que era tão intenso, aquilo que era tão apaixonante, aquilo que tinha a ver com as pessoas, passa a focar apenas na instituição, na própria mega estrutura, na religião organizada. Não tem a ver mais com discipulado, não tem a ver mais com paixão, com encargo, com sonhos, com anelos, com lágrimas nos olhos. Não tem a ver mais com um a um, não tem nada mais a ver com o indivíduo, com a pessoa, com o coração daquele que precisa de cuidado. E aí, como nós lemos agora há pouco, você vê que Paulo constrói aqui um equilíbrio fino. Eu plantei, Apolo regou, o crescimento vem de Deus. E aí ele passa a explicar melhor essa estrutura fina no verso 10 de 1 Coríntios 3. Acompanha comigo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então tem uma medida de graça aqui para edificar. Tem uma medida de favor de Deus, de capacitação de Deus, de algo que não é do homem, não é de Paulo. Segundo a graça, que não é minha, foi dada por quem? Deus me deu essa graça. Deus tem nos dado essa graça, pastor Mauro, para edificar. Segundo a graça, lancei o fundamento. Verso 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então a parte simples, a parte fácil, inquestionável é essa. A pedra fundamental, o alicerce, a base é Jesus Cristo. Estamos quites, todos concordamos, não tem nenhuma controvérsia e nenhum bate-boca que não há o que conversar. O fundamento é Jesus. Onde que está o problema? Verso 12, contudo, esse contudo quer dizer, aliás, porém, entretanto, agora começou a engrossar o caldo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha ou feno, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o fogo o revelará. Então veja bem, o problema não é o fundamento, é o que nós edificamos, é a minha cooperação nessa obra, é aquilo que nós, homens, construímos e que se torna igreja, organização, estrutura. E é aqui que a coisa fica sensível, porque a Bíblia está dizendo que são dois os materiais de construção: ouro, prata, pedras preciosas, coisas que não se corrompem, ou alguma coisa que é muito visível, que é muito vistosa, presta atenção, muito rápida para produzir, mas é palha, madeira e feno. Apodrece, se corrompe, os fungos nascem, cupim come, as intempéries consomem, e essas coisas vão ser reveladas. E aí eu faço uma pergunta: nós como obra, nós queremos ir mais rápido? Eu vou te falar, usa madeira, rapidez, madeira, palha ou feno, mas vai dar uma multidão. 100 quilos de palha, você vai ficar impressionado. Uau, que igrejona que surgiu! Igreja da Palha Videirense. É vistoso, porque o volume da palha, 100 quilos de palha, eu vou colocar aqui uns 30 sacos de palha aqui nesse púlpito. Você vai olhar e falar, mas gente, que quantidade! Mas a quantidade não tem nenhuma qualidade, tem consistência, não tem longa duração, não tem raiz, não tem beleza, não tem peso, não tem encargo, não tem valor.
E então nós temos que escolher hoje, enquanto a igreja videira, enquanto essa obra está a todo gás, enquanto nós temos uma maioria de jovens surgindo, enquanto nós temos uma quantidade enorme de crianças sendo salva, essa curva de crescimento populacional já está provada estatisticamente, a matemática do IBGE vai inverter. Daqui mais 40 anos nós vamos ser um país, um Brasil de velho. Tem revelamento de revelidão, de revelitude revelada, não, é IBGE. Minha avó teve 8 filhos, minha mãe teve 5, a Valneide teve 3. Meus filhos agora estão falando de ter 2. Se você vai em Portugal, eles não têm filho, eles têm um gato, que dá trabalho, é desconfortável, é caro, menino enche o saco, e eles querem qualidade de vida. A mentalidade individualista pós-cristã é toda essa. Criança incomoda. Para que eu vou ter filho? Vou desfrutar da vida. Aí vem os muçulmanos, cada um tem 15 filhos. Então veja bem, nós temos aqui uma encruzilhada. Ou nós vamos mais rápido, e eu vou te falar, o resultado vai vir bem rápido, vai ser muito vistoso. Nós vamos produzir crente igual produz bolacha, é fábrica. Nós podemos ir mais rápido, ou nós podemos ir mais longe. Porque lembrando daquele programa antigo da Rede Globo, porque nesse programa você decide. Especialmente se você é pastor. Você quer ir mais rápido ou você quer ir mais longe? Você quer ir mais rápido? Pesa a estrutura, arranja um bocado de gente que não vai questionar parafina nenhuma ou barafunda nenhuma, e você joga o argumento do princípio da honra, do princípio da lealdade, e arruma um povo amordaçado e joga alguém para dar uma chicoteada e canta a música lerê, lerê, tá, lerê, 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 tá. E aí você vai bem rápido. A igreja vai ter 1000 membros assim, ó, da hora para outra, vai ser uma beleza. Só que é tudo palha, só que é tudo morrendo de raiva desse evangelho massacrante, sufocante, superficial, estilo palha. E quando eu falo de maldição dos moveres de Deus, é a isso que eu me refiro. Participei do avivamento carismático final da década de 70, quando eu me converti. Se você vai hoje nas igrejas, grande parte, a maioria delas, que estavam naquele avivamento carismático dos dons, do poder, do batismo no Espírito Santo, das experiências sobrenaturais da década de 70, volta hoje lá, são igrejas de velhas. E aí você fala, pastor, o que você tem contra as irmãs? Não, eu tenho a favor, porque elas são as mais perseverantes, são as últimas que vão embora. Primeiro povo que não aguenta esse tipo de igreja mais são os jovens, ó, casca fora. Depois são os homens, e as últimas que ficam é as senhoras de idade. Você vai numa igreja, só tem senhoras de idade, cai fora, meu filho, sai dela, povo meu. Agora por quê? Porque chegou um momento que o que era glória de Deus, o que era poder de Deus, o que era presença de Deus, o que era amor pelas vidas, cuidado com o indivíduo, foi trocado por uma mega estrutura. À medida que a igreja tem dinheiro, tem prédio, tem povo, tem influência, tem pastorança, lá finesse. E aí a obra começa a trocar os valores. E aí aquilo que era profundo começa a se tornar superficial. Se você vai olhar algumas igrejas pentecostais que surgiram no século passado, é triste ver a realidade hoje.
uma brigaiada política, quem manda, quem é presidente, quem é votado, quem não é votado, um rolo, uma confusão, um denegrindo o outro. Eu estou fora desse esquema. E você devia estar também. Um outro tremendo mover de Deus foi a visão da restauração na década de 80, final da década de 80, com as comunidades. Presença de Deus, louvor e adoração, tão poderoso, tão profundo, tão marcante. Uma nova geração de liderança, um novo estilo mais livre, mais profundo, mais de presença do Espírito Santo. Começou a vir e fluir. Você vai na grande parte das comunidades que estavam naquele moverzão da década de 80, se tornaram igrejas tradicionais. Então há uma pergunta que eu quero jogar no seu colo aí: nós queremos ir mais rápido ou nós queremos ir mais longe? Sabe, ir mais longe fala de viver o tema dessa conferência em último nível de consequência, de pegar isso aqui e aplicar lá no nível capilar, lá na ponta da obra, até as últimas consequências. Isso fala de discipulado 1 a 1, isso fala de cuidar do indivíduo, isso fala de não ter a mentalidade só de número. E há uma questão, você fala: pastor, mas você é contra número? Pelo contrário, meu filho, nós estamos pregando, nós estamos plantando igreja até lá onde Judas perdeu as botas. Estou pondo a minha vida e da minha família nisso. Você é contra crescimento, pastor? De jeito nenhum, meu filho. Nós vamos crescer à vontade. Mas a pergunta é: em que condições? Porque se você negocia esse valor que é o tema dessa conferência, você vai mais rápido, a igreja cresce logo, mas cresce na base de palha, bambu podre, muito feno. E eu quero te garantir que essa obra não permanece depois de 15, 20 anos. Alguns dos principais líderes que marcaram aquela geração da década de 80, que marcaram a minha vida, alguns deles eu não consigo comer pizza, porque se tornaram pessoas políticas, porque se tornaram pessoas que têm a ver mais com unidade da igreja, com a glória de Deus, com o mover do Espírito Santo. Se tornaram pessoas extremamente complicado você se relacionar com elas. Eu quero te perguntar: nós queremos de novo ir mais rápido ou ir mais longe? Ir mais longe significa tem pelo menos mais 3 gerações adiante de nós, se nós queremos impactar o século 21, pastor. Nós estamos só em 2017. Falta 83 anos para terminar esse século. Para terminar esse século, nós precisamos de pelo menos mais 3 gerações. Eu e o pastor Luiz, nós já estamos no cemitério há décadas. Busto de bronze, aqui jaz as reminiscências mortais do reverendíssimo pastor doutor professor Marcelo Almeida, que Deus o tenha. E a obra está avançando. Eu quero perguntar: onde é que nós estamos amarrando nosso burro em termos de obra, de estrutura, de investimento? Você está pondo sua vida onde? Então essas coisas, elas têm que ser absolutamente conscientes, claras, escolhidas, determinadas. Chegar a pessoa e falar: estou junto com você. Não é 3 meses, não é 3 anos, não é 30 anos, não, até morrer. O dia que eu morrer, o dia que você morrer, um enterra o outro. E estamos juntos. Eu lembro quando eu fui casar, não queria casar apenas para resolver meu problema de carência afetiva. Porque você sabe que chega uma época que você fica carente, né? Não é só esse negócio de casamento, não é só questão de mulher, não. Homem também. Quando eu tinha 22 anos, um dia eu falei com o Espírito Santo: Senhor, vamos tomar um sorvete?
E eu comecei a cantar. Andava tristemente só, ninguém a me observar. Carente, infeliz andava eu e quis desesperar. Queixei-me então a Cristo. Da carência me afligi, e uma noiva linda fez fluir. Andava na Avenida Goiás. Eu fiz isso mesmo. Você está achando que eu estou brincando? Não. A Bíblia não fala que nós devemos fazer conhecido diante dele todas as nossas necessidades e ele cuidará de nós. Eu chamei o Espírito Santo para tomar um sorvete. E fui sozinho naquela Avenida Goiás lá de Goiânia. Fui ver um filme. Agora você vai achar patético, romântico. Eu falei, eu escolhi logo um lugar assim que tinha uma fila vazia. Eu falei, Espírito Santo, o senhor senta aqui, eu de cá. Tá faltando alguém. O senhor está entendendo? Tem que desenhar. E eu falei para Deus, falei, não quero me casar para resolver carência. Não vou me casar porque é a resposta normal que todo mundo tem que dar nessa idade que eu estou. Eu quero construir um lugar para a tua presença. Minha casa, minha família vai ser um lugar para a tua presença. E eu não quero colocar um palito de fósforo na fogueira do diabo. Que os meus filhos sejam 100% comprometidos com o Senhor. Que a minha casa seja um lugar onde centenas de pessoas possam passar, ser inspiradas, ser abençoadas. Falei com a minha esposa hoje, mensagem de texto. Falei, e aí, como é que tá? Ela, casa cheia. Porque casa de pastor vira o quê? Restaurante de jovem, comida grátis, né? Fala, Deus. Olha aqui. Onde você está pondo a sua vida, seu potencial, seus sonhos, seus anelos? Isso precisa ser premeditado, isso precisa ser pensado, isso precisa ser escolhido. Então há uma pergunta prática, não converse. Queremos ir mais rápido ou nós queremos marcar essa geração, pastor Adriano? O que você foi se meter na Bahia, meu filho? Foi largar Goiás, foi para Bahia? Conhecia ninguém na Bahia? E é o que nós estamos fazendo. Agora, o que significa ir mais rápido? Primeiro, negociar a presença de Deus por resultados visíveis, pragmáticos. Negociar a glória de Deus por um pragmatismo frio. Segunda coisa, ir mais rápido significa fazer dessa estrutura de célula, de discipulado, de supervisão, uma estrutura pesada. Significa sacrificar qualidade em função de um crescimento rápido, vistoso, menos trabalhoso. Significa sacrificar as relações de discipulado para elas se tornarem relações de gerência. Você é meu discípulo, mas não te pastoreio mais. Quero saber de inspirar você, não. Quero saber de te dar uma palavra de Deus, não. Quero saber se você tem sonhos, se você sofre, se você tem anelo, se você está em crise. Desculpa, que se dane sua crise, seu crisolento. E outra coisa, eu não quero saber o seu significado. Eu quero saber o que você rende. Então a minha visão é muito prática. Quem não rende, passa o facão, sai da frente. Qual que é o outro agora? Está rendendo bem? Rende em termos de quê? Em termos de fruto. E nós somos um povo pragmático que quer fruto. E Deus quer fruto.
Mas pera lá, tem gente que tem temporadas na vida que o cara não vai frutificar, porque a vida está problemática, porque está passando por certas situações. E quando a pessoa não está frutificando, o que vai ser exposto é: a nossa estrutura valoriza mais o significado das pessoas ou o rendimento? Se multiplica célula ou não? Se multiplica líder ou não? E o rendimento também, em alguns contextos, tem a ver com dinheiro que a pessoa traz. Se em algum momento você valorizar mais rendimento ou contribuição em detrimento do significado da pessoa, quero te falar, você desviou. Você está desviado. Isso não é igreja não, isso é Bradesco. Vai chorar para o seu supervisor lá no Bradesco, que você está com crise, que a sua mãe está com câncer e que o seu pai está desempregado. Fala com ele, pede uma semana de folga para o seu chefe lá no Bradesco, para a sua gerência. Ele vai falar: pode ir. Só que tem uma coisa, não volta mais não. Pode passar ali no departamento de recursos humanos e ó, você vai pegar a Varig, a VASP, para os antigos. A VASP abre suas asas com a ternura, para você ganhar altura. Se ferrou. Então deixa eu repetir aquela frase que, sabe que de vez em quando a gente solta umas frases, pastora Deana, que é bom para Facebook, né? Eu acabei de falar uma aqui. Se em algum momento você está valorizando mais o rendimento e a contribuição das pessoas em detrimento do significado delas, você está desviado. Isso não é igreja, isso virou empresa. E aí deixa eu te falar, por que existe então essa maldição dos moveres de Deus? Porque quando a gente troca a glória de Deus por esse pragmatismo, as pessoas não são bobas, e elas que estão aqui dentro vivendo essa experiência, elas vão passar a informação para quem está lá fora. E todo esse povo que está na fila do ministério para se tornar pastor, eles vão olhar como que aqueles que estão lá sendo tratados como obreiro, feito lixo. Eles vão passar para frente. E aí eu estou na fila, um dia eu quero ser pastor, eu estou na fila para me tornar obreiro, mas olha como eles tratam lá na frente. Essa estrutura de igreja é uma máquina de moer carne. Eu desisto, eu vou procurar algum lugar que tem mover de Deus. E aí veja bem, essa informação passa a ser disseminada. Aquele enorme número de pessoas candidatas ao ministério passa a desistir, e nós não temos mais gente para se candidatar ao ministério. O crescimento que vinha acontecendo de maneira pungente, em algum momento fica estagnado, e aí a partir daí é decadência. Eu já vi esse filme antes. E outra coisa, característica de obra que entra em decadência: quem tem problema, quem não está rendendo, quem não está multiplicando, quem não está, a gente começa a distribuir rótulo. Não tem compromisso, não tem encargo, esse é mundano, esse vê pornografia, esse aqui não vale nada, esse aqui nem é convertido. Mas daqui a pouco tem 17 com rótulo e sobrou 3. Então veja bem, nós estamos falando de algo muito sério, que já aconteceu. Se você vai em algumas dessas igrejas empresa, é assim que a coisa acontece. Graças a Deus não é o que nós temos, não é o nosso coração, não é o que a liderança vê, não é o que o tema dessa conferência propõe. Então veja bem, ir mais rápido significa transformar as relações de discipulado em relação de gerência. Quero saber de você, quero saber que você está passando por uma temporada de crise no casamento. Cadê o relatório?
Depois de passar o relatório, vai embora. Passar bem, semana que vem você volta. Quantas pessoas foram para o encontro? Quantas pessoas fizeram maturidade no Espírito? Quantas pessoas estão frequentes na célula? Quantas pessoas são visitantes? Tudo isso é ótimo, tudo isso deve ser feito. Mas em que contexto? Contexto de uma obra que é apaixonante, contexto de uma obra que tem a ver com salvação das almas, contexto de uma obra que tem a ver com o coração dos líderes, contexto de uma obra em que eu tenho uma motivação mais nobre. Presta atenção, eu tenho uma motivação mais nobre, e a minha motivação mais nobre é agradar a Jesus, não é satisfazer a cota, a curva da meta que foi colocada lá, igual gerente de sapataria, com cota de venda a ser batida. Então veja bem, nós somos sérios, nós somos intensos em maximizar o potencial na visão que Deus nos deu. Sim, tem nada errado em ter visão, tem nada errado em ter alvo, não tem nada errado em treinar você para cumprir o alvo, de trazer gente, de mobilizar a igreja, para convidar, para evangelizar, para levar para o encontro. Isso está certo, pelo amor de Deus. O que não deve ser feito e o que deve ser evitado de maneira determinada? Trocar o valor e o significado das pessoas apenas por uma visão de cota, meta, rendimento. Se você fez isso, você está desviado. Se você está fazendo, se o seu discipulado virou gerência, você tem que se arrepender. Isso tem que ficar gravado. Eu te falar para a câmera, se você trocou discipulado por gerência, você está desviado. Essa não é a visão do pastor Aloysio, essa não é a minha visão, não é o coração do pastor Mauro e de nenhum dos nossos supervisores. Se você está transformando o seu discipulado em gerência de sapataria, você desviou. O que você está fazendo não é mais igreja, é empresa. Qual consequência? Vai mais rápido, mas esse mais rápido vai durar 10 anos, 15 anos. Essa obra vai entrar em decadência, como já aconteceu antes. Porque ninguém vai querer mexer com isso mais. Deus que me livre, aquela igreja lá é uma panela de pressão. Lerê, lerê. Olha o meu lombo aqui, ó. Ninguém quer saber sobre o significado das pessoas, porque para cuidar você tem que saber entender e querer entender o significado das pessoas. E tem gente que não rende nada e nem vai render nada. Não temos tempo para mexer com isso agora de manhã, mas quando Jesus vai para Betânia para ressuscitar Lázaro, ele foi atrás de alguém que não rendia nada. Lázaro não ora, Lázaro não adora, Lázaro não joga perfume em Jesus, Lázaro não enxuga os pés de Jesus com lágrimas, Lázaro não é igual Marta que quer trabalhar e fazer as coisas acontecer de maneira pragmática, Lázaro não é igual Maria, a adoradora intensa e apaixonada. Lázaro só está lá, faz nada. É o tipo de líder de célula que ninguém vai querer mexer com ele, porque ele não vai liderar. E Jesus volta naquela aldeia por causa de um defunto de 4 dias. Ele não voltou por causa da adoração de Maria, ou porque ele estava interessado no fruto e no resultado e na meta batida de Marta. Ele voltou por inútil. Eu te dou um doce se você descobrir uma sílaba falada por Lázaro nas escrituras sagradas. Não tem nem A. E Jesus volta para esse cara com risco de vida. A Bíblia diz que ele estava correndo risco de morte, porque os judeus já o perseguiam para o matar. Tanto é que Judas, quando Jesus diz: vamos lá em Betânia para o nosso amigo Lázaro, porque ele morreu, aí o cara fala: vamos lá também para morrer junto. Vamos mesmo, vamos lá morrer, vamos morrer todo mundo aí. Ir mais longe, aliás, ir mais rápido, significa que esse modelo
que valoriza principalmente resultado em detrimento do significado das pessoas, vai se duplicando numa cadeia de liderança até chegar lá nos alvéolos, lá nos níveis de liderança das células, porque o valor do que é praticado pelos líderes vai sendo modelo para todo mundo que está junto. E aí, olha que desgraça terrível isso. As relações passam a ter prazo de validade. Alguém que estava apaixonado, intenso, dando tudo 3 anos atrás, foi embora, sumiu, acabou, tomou Doril, sumiu. Por quê? Porque não aguenta uma estrutura pesada. Tem prazo de validade. Eu até estou empolgado, eu até estou investindo, mas eu não aguento isso muito tempo. Nós trocamos a paixão por um trabalho duro. Agora veja bem, não estou dizendo que a obra de Deus é refresco. Estou envelhecendo nessa obra. Começamos essa obra muito antes, como eu disse, do que videira registrada. Nós estamos investindo, colocando tudo da nossa vida nisso. Não me enriqueci. A agenda não é essa. Os desafios que a gente tem abraçado são muito maiores do que nós, são homéricos. Agora veja bem, quando nós olhamos isso nessa dimensão prática, ou você faz a obra de Deus, atenção, porque você está apaixonado por Jesus, e você está cheio da vida de Deus, e aí você vai liderar a célula, ó, fácil. Aí você vai suportar gente problemática, porque tem muitos, assim, ó, fácil. Gente injusta, crente carnal, crente infantil, crente fofoqueiro, crente problemático, difícil, trabalhoso, de alto grau de manutenção. Conhece que tem gente que tem alto grau de manutenção? Toda célula tem um ou dois. Você tem que dar manutenção. A pessoa está indo bem, está indo bem, está indo bem, está indo bem. Você dá um sorvete para ela, ela fica olhando o sorvete, olhando o sorvete, olhando o sorvete, olhando o sorvete. Arrebentou com tudo, falou que não devia falar. Aí você vai, dá manutenção, ora, 2 horas de aconselhamento, jejua, chama para estar a pessoa está boa de novo, por 15 dias, até crescer, mas faz parte do menu. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. O que é amar até o fim? Todos os recursos que ele tinha, até a morte de cruz. Amar até o fim, até ver resultado, até ver mudança, até ver resposta. Eu vou te falar, tem uma boa notícia para você: criança cresce, crente infantil amadurece, crente problemático, se ele está na atmosfera certa de amor, de aceitação, de encorajamento, de inspiração, de alimento da palavra, ele vai se desenvolver, porque isso é o normal. E tem uns que são mais duros, deixa de molho, mas não desiste não. Deus não desistiu de você. Que direito você tem de desistir dos outros? E aí tem algumas coisas então práticas. As relações não podem ter prazo de validade. Eu não posso ter prazo de validade estampado na testa. Eu estou nessa obra desde que eu me entendo por gente. Nós temos gerações de irmãos que estão desde o começo conosco, converteram conosco, cresceram conosco, se tornaram líderes conosco, estão conosco desde o começo. Se nós temos um tipo de obra em que esse nível de permanência se torna muito curto, tem algum problema nessa estrutura. Se as pessoas passam só uma temporada na videira de 3 anos e vão embora, significa que tem alguma coisa aqui que está fora do lugar. E isso então fala de um tipo de visão, de ir mais longe, não é mais rápido. O sujeito está trabalhando num shopping center,
O sujeito está querendo ficar noivo da Margarida, e ele está agora prestando vestibular para engenharia mecânica na Universidade Federal do Tins. E você quer que ele célula, coordena encontro, dá aula no curso de maturidade no Espírito? Espera lá, você quer um escravo. Dá um prazo para esse menino casar com a Margarida, tadinha. Entenda que tem temporadas na vida. Ele rendeu tanto, frutificou tanto, tem lá meia dúzia de discípulos. Agora você não quer dar um prazo para ele. E aí quando ele para de render, você descarta. Isso não é discipulado não, isso é usar pessoas. Isso é pecado. E essas coisas então tem que entrar no nosso ouvido e ficar escancarada nesse nível, para a gente não entrar nisso, de amar as pessoas, entender isso, incluir as pessoas, não excluir as pessoas. Isso é uma obra inclusiva, não uma obra exclusiva. Sabe, obras que querem mais rápido ao invés de mais longe, elas acabam demonstrando que amam mais os resultados do que as vidas. E aquilo que atraiu tantos jovens no passado, que é a glória de Deus, o poder de Deus, a visão de Deus, o mover do Espírito, é trocado por um pragmatismo frio, de platina, gelado. Sabe o que acontece? Primeira coisa, declínio do número de pessoas que são salvas, declínio do número de jovens. Sabe por quê? O que atrai jovem é esse coração radical por Cristo, é a presença de Deus. Eu fui atraído pela glória de Deus, foi isso que me levou a fazer seminário, a largar a universidade e me envolver nisso. Foi uma paixão pela obra, uma paixão por Jesus. As pessoas não veem, especialmente os jovens, porque você está mostrando uma visão boa, porque você está mostrando uma estrutura de igreja boa. Eles vêm por causa da glória de Deus, da vida de Deus, da presença de Deus, do fluir de Deus. E a primeira coisa que vai embora pela janela, quando nós queremos ir mais rápido ao invés de ir mais longe, é o poder de Deus, a glória de Deus. Um dos apóstolos no Brasil, pastor Mauro, que mais me influenciou, e eles faziam conferências em Brasília, o Brasil inteiro ia, apaixonados por Deus. Um dia ele falou: nós estamos trocando essa mensagem pela glória de Deus por outra, revolução. Volta lá hoje para ver o que virou aquilo. Totalmente perdido, não sabe nem onde está o nariz mais. Virou deputado federal, foi caçado, arrumaram uma espingarda e caçaram ele. Caçaram, pastor. Agora entrou numa de virar cantor. Agora que a voz já está taquara rachada, assinou um contrato com a Sony Music. Mas como assim? Descobriu velho agora que você é cantor? Mas cadê a igreja? Cadê a glória? Cadê a moverzão de Deus? Acabou, foi embora. Mas por que foi embora? Porque trocou o ir mais rápido pelo ir mais longe. Trocou o ir mais longe pelo ir mais rápido. Nos igualamos a qualquer estrutura velha do passado. Se nós fazemos isso, paramos de crescer em algum momento por causa da morte, da ausência de vida. E isso se torna igreja de um apóstolo só, de uma liderança única, normalmente imperial. O que é uma liderança imperial? Eu estou tão distante de você, você não me toca e eu não te toco. Quero saber da sua necessidade. Eu sou imperador. Uma liderança imperial é uma liderança que não tem preocupação com o indivíduo, com o coração, com o sofrimento individual, com a pessoa. Uma liderança imperial, uma liderança que não sente mais, totalmente refratária. Liderança imperial é uma liderança distante, inalcançável. Não dá para imitar alguém que você não conhece na intimidade. Uma liderança imperial de um apóstolo só, de um pastor só, de um líder só, é uma liderança professoral o tempo inteiro onde chega. Não tem ninguém que pode estar junto com um pastor assim, porque ele tem que estar certo o tempo todo, é ele que fala o tempo todo, ninguém mais fala, é um buraco negro. Se você parar perto, ele vai, você vai ser devorado.
não tem relacionamento com gente assim. Outra característica, não é uma liderança relacional. Você não pode ir na casa do pastor para comer churrasco com ele, porque ele é tão importante, ele é tão glorioso, que você tem que marcar uma agenda com ele com 2 anos de antecedência, e anda sempre com 10 guarda-costas. Vá ver se eu estou na esquina. Jesus não tinha 12 guarda-costas, ele tinha 12 discípulos. Mas ele é americano. Pode ser. Um desses figurões americanos foi convidado por 2 igrejas, e uma era minha. Nós éramos pastores auxiliares, e ele foi em Goiânia fazer uma grande campanha. É um dos nomes mais conhecidos nos Estados Unidos. Evidentemente eu não vou te contar quem é. Aí estamos lá, e a minha igreja era uma das igrejas que estava organizando isso, e eu estou envolvido até o pescoço na organização. Alugamos o maior ginásio da época, cabia umas 8.000 pessoas, e a coisa foi um tremendo êxito. E eu tentando entrevistar esse mega líder durante uma semana que a gente estava junto. E depois que terminou o último dia de campanha, foi a minha última tentativa. E lá no Hotel Castros, lá em Goiânia, que era o único hotel de 5 estrelas que havia na cidade, estou lá eu, magrelinho, pastorzinho de interior. No que eu chego para pedir pela última vez se ele podia me dar uma atençãozinha e responder as 5 perguntas de uma entrevista para publicar na nossa revista, tinha 2 guarda-costas que era do tamanho de um guarda-roupa de casal. O cara deu uma olhada para o guarda-roupa, que era o segurança. O cara chegou atrás de mim, pastor Adean, me agarrou por trás e me levou até a porta de entrada do hotel e fez isso, sob comando desse evangelista americano. Mas foi tão bom que isso aconteceu comigo, que eu fiquei mais convicto ainda da visão de que cada crente é um ministro, cada casa é uma igreja, que você não tem que idolatrar a liderança, que você não tem que fazer pedestal para pastor, que você não tem que ficar lambendo apóstolo, que a unção que está em você é a unção que está no pastor Aloysio, que está no pastor Marcelo, que está no pastor Mauro, que está no pastor Adean, que Deus te chamou para liderar. Essa não é uma obra de um apóstolo só, mas de muitos líderes. Ainda que tenha pessoas extremamente ungidas e capacitadas e profundas e ricas na palavra, ninguém está querendo esse protagonista de ser líder único nessa obra. Ainda que haja alguns que têm palavra que tem mais peso e alguns que têm palavra final. Você está me entendendo? Igreja de um apóstolo só, onde tudo está voltado para o apóstolo. O seu sonho não conta, mas conta apenas o sonho do apóstolo. E sempre tem que ter alguma coisa grandiosa, um mega templo, uma mega obra. Tudo tem que ser mega na cabeça desse povo. Espera lá, mas e o seu sonho? E o seu potencial? E Efésios 4, de 11 a 16, em que a Bíblia fala que nós, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, fomos dados à igreja para investir nos santos, para o desempenho do seu serviço na edificação da casa de Deus. É uma inversão essas estruturas equivocadas. Mas sabe o que significa então ir mais longe? Finalmente, ir mais longe é viver a vida da igreja como estilo de vida. É aqui onde eu fui salvo, é aqui onde fui batizado, é aqui onde eu cresci, é aqui onde as pessoas me amaram, é aqui onde a igreja funcionou como comunidade terapêutica para me restaurar, para me aceitar, para me curar, para acabar com a minha zanca caída, para acabar com meus cacuetes, com as minhas loucuras, com as minhas esquizofrenias. Sabe, a igreja é o lugar onde eu fui aceito, eu fui amado, fui incluído. É o lugar onde eu fui treinado, onde me abriram caminhos para crescer. É onde eu casei com a minha cheirosa. É onde eu tive meus filhos. É onde eu enterrei os meus mortos. É onde eu estou casando os meus filhos. É onde os meus netos vão crescer. É um dia o lugar onde vão me enterrar. Entendeu o que é a vida da igreja?
É um projeto existencial. Não é uma temporada que você passou por uma denominação e assentou e esquentou o banco. Alô? Ir mais longe significa desfrutar do melhor das células, comunhão, partilhamento de vida, fluir de Deus, ao invés de ser aquela coisa que tem meta, que tem época, que tem hora, que tem não sei o quê. É a vida da igreja. Eu vou lá para encontrar os meus irmãos, vou lá para comer escondidinho de carne seca, eu vou lá para os meus filhos brincar, tropeçar, subir nas árvores, cair em cima das roseiras, se espinhar tudo, e os irmãos me ajudar a tirar espinho do meu filho. É lá que eu vou crescer, que eu vou amar, que eu vou desenvolver meu potencial de liderança, de paciência, de amor, de encargo. É lá que eu vou viver a vida. É a minha célula. Não é uma coisa temporária, não é uma coisa transitória, não é uma coisa com prazo de validade, não é uma coisa para rendimento de número. É a vida da igreja. No início da minha vida cristã, tinha tanta crise financeira na minha casa que eu não tinha roupa para ir na igreja. Eu só tinha uma camisa cor-de-rosa de manga comprida, que todo domingo era a camisa que eu usava. Lembro de um casamento que eu fui, eu amava tanto aquele casal que estava casando. O único sapato que eu tinha era um conga, pois eu fui de conga no casamento, todo escorado. Às vezes eu ia para a igreja, minha mãe professora, tinha dinheiro para me dar, dinheiro para eu comprar 2 pares de sapato, não sei quantos tênis, era um par de sapato até acabar. Chegava a época que o fundo do sapato abria, solado abria. Enquanto está seco, tudo bem, mas vem a chuva, e aí a água entra e faz. E eu cheguei em casa, os meus 2 pés, por causa da chuva, tinha saído, porque o sapato abriu a boca, os 5 dedos dos 2 pés do lado de fora. A minha mãe teve uma crise de riso que ela teve que sentar. Você está rindo porque não é com você. Essa igreja me treinou, essa igreja me ensinou a cantar, essa igreja me pôs no conjunto, essa igreja me ensinou a fazer teatro, essa igreja me ensinou a escrever peça de teatro, essa igreja me ensinou a organizar, a liderar, a me envolver com pessoas, a entender a dor das pessoas, a ouvir todo tipo de história. É a vida da igreja. É onde eu quero estar, é onde eu sou amado e sou aceito, é onde eu vou amar e vou aceitar. É onde o fluir dos dons espirituais acontece, a presença de Deus é desfrutada. É onde nós podemos crescer em todas as áreas juntos. Isso é ir mais longe. Ir mais longe fala que o relacionamento é estabelecido para desenvolver e viabilizar o seu sonho, o seu potencial. Fala de servir a igreja, servir cada família. Fala de se importar com cada pessoa. Fala de termos encargo pela vida de Deus na igreja. Eu quero perguntar, nós queremos na Vinha Tocantins ir mais rápido ou ir mais longe? Claro que nós queremos ir rápido, mas nós não estamos aqui para colocar na mesma balança ir mais rápido ou ir mais longe. Nós queremos ir mais longe. Sabe, ir mais longe às vezes significa tirar um pouco o pé do acelerador por questão estratégica, por ter paciência com certas situações, por questão de visão de longo prazo, por questão de entender que nesse momento a igreja está precisando mais de vida do que de estrutura e de visão. Tem hora que preciso parar de falar de visão, parar de falar de estrutura e levar o povo à vida, a experimentar da vida, a se lambuzar com a vida, a ser restaurado na vida, a voltar a se apaixonar pela vida de Deus. Porque em última análise o que você precisa é de Jesus, meu filho, não é de outra coisa. E o dia que o povo não tem Jesus, não adianta falar de visão, o povo vai ficar mais cansado ainda. O dia que o povo estiver cansado, não adianta falar de estrutura, porque o que o povo está precisando de
ouvir nessa parada estratégica é: eu preciso de Jesus, eu preciso me encher de Jesus, eu preciso ser restaurado por Jesus, eu preciso ter a paixão da igreja de Éfeso restaurada por Jesus, eu preciso de me encher dessa presença. E quando uma igreja está cheia de Jesus, primeira coisa que ela vai pedir: pastor, e agora? Qual que é a próxima fase? Nós vamos crescer quanto agora? E agora, pastor, qual que é o alvo? Mas uma igreja que está cansada, uma igreja que não tem esse renovar de Jesus, você vai bater no povo. E aí, é de jeito que o louvor vai ficar? Eu ouvi isso na minha vida. Vocês não comeram feijão não? Ah, que louvor mais fraco, vamos cantar mais alto. Esse cara largou de ser pastor para virar o Gugu Liberato, animador de auditório, não entende nada de obra de Deus. Se o povo está cansado, para tudo, vai buscar Jesus, vai se encher de Jesus, vai transbordar de Jesus, até o olhinho das pessoas começar a brilhar de novo, até a paixão transbordar de novo. Aí eu garanto, essa obra daqui mais 30, 40 anos vai ter 100 mil membros, porque nós não fomos mais rápido necessariamente. Nosso encargo é mais longe. Nós queremos cruzar a fronteira do século 21 com uma geração de igrejas que tocou todas as nações da terra, de pessoas que chegaram onde eu não cheguei porque eu não tive tempo. Mas sabe quem é que vai chegar? Você e os seus filhos vão chegar. Quem nessa igreja é importante para você? Alguém foi importante, alguém se importou, alguém te deu atenção, alguém olhou o seu particular, alguém olhou o seu peculiar. É por isso que você está aqui. Você não está aqui porque você foi tratado como massa, como número. Você está aqui porque em algum momento Deus usou alguma pessoa para tocar no seu coração de maneira específica, cirúrgica, objetiva, íntima. Por isso você está aqui. Eu me converti porque Deus usou uma professora de português que me amou e me levou para a igreja e me deu uma Bíblia e teve paciência com um menino tolo, mal vestido, feio, sardento, branquicelo e perna fina, feio e da voz esquisita. Nós queremos ir mais rápido ou nós queremos ir mais longe? Se nós queremos ir mais longe, quem ama cuida. Quem ama vê o significado para além do rendimento. Sabe a minha grande questão? O dia que eu não estiver rendendo mais nada, pastor Mauro, eu não valho mais nada para a videira. O grande teste é: será que o meu significado vai valer alguma coisa? Em algum momento você deixa de render. E aí? Não, agora ele vai ser um pastor jubilado. Está cheio de júbilo? Não, ninguém quer ele perto. As denominações têm esse negócio do pastor jubilado. Eu ficava pensando, mas será que ele está cheio de júbilo? Aí fui pesquisar. Não, jubilado é aposentado por imposição. Quem nessa igreja, nessa obra, te amou primeiro, tocou na sua vida? Quem nessa obra investiu, cuidou, teve paciência, ainda que com falhas e imperfeições? Quem foi responsável por trazer você para a vida da igreja? Deus espera que você faça a mesma coisa, numa versão melhorada, para aqueles que são essa multidão de centenas, de dezenas de milhares de pessoas que estão lá fora, em Palmas, no Tocantins, em toda essa vinha Tocantins. Eu gostaria que você ficasse de pé e diante de Deus se comprometesse. Deus, eu quero, junto com os meus líderes, ir mais longe. Guarda-nos de querer a qualquer custo ir mais rápido. Presta atenção, repito, guarda-nos de querer a qualquer custo ir mais rápido. Nós não estamos aqui para ir a
qualquer custo, mais rápido. Nós queremos ir mais longe. Sabe por quê? Essas crianças que estão correndo aqui no meio de nós hoje, ó, presta atenção, serão eles os missionários lá na frente. Eu ordenei domingo passado o Vitor, que andava de velocípede lá em Goiânia, fez turma especial lá em Goiânia, formou, serviu 2 para 3 anos em Moçambique, foi para o Zâmbia, aprendeu inglês no facão, na raça. Casei ele com a Camila, que foi minha ovelha lá em São Paulo. Domingo passado ordenei o Vitor. Vitor e Camila estão liderando a equipe que vai começar a obra em Kampala, Uganda, no coração da África. Era menino, era aluninho de professora das classes dos kids. Quem nessa igreja significa alguma coisa para você? Sai do seu lugar, procura essa pessoa, ore com ele, ore com ela. Não quero que você ore sozinho, porque para ir mais longe nós vamos junto, nós não vamos sozinho. Nós não queremos ir mais rápido. Se há coisas da qual nós devemos nos arrepender, arrependa. Se há coisas que você nessa manhã foi alertado por Deus, adote. Porque nós, como obra, videira e vinha, nós queremos ir mais longe. Nós não queremos ir mais rápido. Vai haver época que nós vamos batizar 1.000, 2.000 pessoas. Em outras épocas nós vamos batizar só 700. Glória a Deus pelas 700. Vamos orar. Pai, eu apresento essa obra diante do Senhor, com a seriedade que essa palavra requer. Guarda-nos de perder o mover de Deus. Guarda-nos de perder tua glória, teu fluir, os milagres. Guarda-nos, Senhor, de perder o encargo pelas pessoas, a percepção do indivíduo. Guarda-nos, Senhor, de olhar para as pessoas e ver apenas o que elas rendem, não o seu significado. Pai, no nome de Jesus, leva-nos a ser uma igreja de discípulos intensos, apaixonados, meu Deus, que edificam essa obra no longo prazo, que tem um encargo de longo prazo, que foram chamados para edificar a vida da igreja, não de maneira temporária, passageira, com prazo de validade. Guarda-nos de transformar o discipulado em gerência. Guarda-nos de não ver o significado das pessoas. Em nome de Jesus nós oramos. Abençoa os meus irmãos, abençoa cada líder de célula, cada anfitrião, cada líder em treinamento, cada discipulador, cada obreiro, cada pastor auxiliar, cada pastor de igreja, aqueles que são constituídos como pastor de pastores, cada supervisor. Guarda-nos como obra, leva-nos aí mais longe, para a glória do nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, de imediatismos. Livra-nos, Senhor, de precipitações, em nome de Jesus. Eu amo tua glória. De discipulado, para elas se tornarem relações de gerência. Você é meu discípulo, mas eu não te pastoreio mais. Quero saber de inspirar você, não. Quero saber de te dar uma palavra de Deus, não. Quero saber se você tem sonhos, se você sofre, se você tem anelo, se você está em crise. Desculpa, que se dane sua crise, seu crisolento. E outra coisa, eu não quero saber o seu significado. Eu quero saber o que você rende. Então a minha visão é muito prática. Quem não rende, passa o facão, sai da frente. Qual que é o outro agora? Está rendendo bem?
Rende em termos de quê? Em termos de fruto. E nós somos um povo pragmático que quer fruto, e Deus quer fruto. Mas pera lá, tem gente que tem temporadas na vida que o cara não vai frutificar, porque a vida está problemática, porque está passando por certas situações. E quando a pessoa não está frutificando, o que vai ser exposto é: a nossa estrutura valoriza mais o significado das pessoas ou o rendimento? Se multiplica célula ou não? Se multiplica líder ou não? E o rendimento também, em alguns contextos, tem a ver com dinheiro que a pessoa traz. Se em algum momento você valorizar mais rendimento ou contribuição em detrimento do significado da pessoa, quero te falar, você desviou. Você está desviado. Isso não é igreja não, isso é Bradesco. Vai chorar para o seu supervisor lá no Bradesco que você está com crise, que a sua mãe está com câncer e que o seu pai está desempregado. Fala com ele, pede uma semana de folga para o seu chefe lá no Bradesco, para a sua gerência. Ele vai falar: pode ir. Só que tem uma coisa, não volta mais não. Pode passar ali no departamento de recursos humanos e ó, você vai pegar a VARG, a VASP, para os antigos. A VASP abre suas asas com a ternura, para você ganhar altura. Se ferrou. Então deixa eu repetir aquela frase que, sabe que de vez em quando a gente solta umas frases, pastora Deana, que é bom para Facebook, né? Eu acabei de falar uma aqui. Se em algum momento você está valorizando mais o rendimento e a contribuição das pessoas em detrimento do significado delas, você está desviado. Isso não é igreja, isso virou empresa. E aí deixa eu te falar, por que existe então essa maldição dos moveres de Deus? Porque quando a gente troca a glória de Deus por esse pragmatismo, as pessoas não são bobas, e elas que estão aqui dentro vivendo essa experiência, elas vão passar a informação para quem está lá fora. E todo esse povo que está na fila do ministério para se tornar pastor, eles vão olhar como que aqueles que estão lá sendo tratados como obreiro, feito lixo. Eles vão passar para frente. E aí eu estou na fila, um dia eu quero ser pastor, eu estou na fila para me tornar obreiro, mas olha como eles tratam lá na frente. Essa estrutura de igreja é uma máquina de moer carne. Eu desisto, eu vou procurar algum lugar que tem mover de Deus. E aí veja bem, essa informação passa a ser disseminada. Aquele enorme número de pessoas candidatas ao ministério passa a desistir, e nós não temos mais gente para se candidatar ao ministério. O crescimento que vinha acontecendo de maneira pungente, em algum momento fica estagnado, e aí a partir daí é decadência. Eu já vi esse filme antes. E outra coisa, característica de obra que entra em decadência: quem tem problema, quem não está rendendo, quem não está multiplicando, quem não está, a gente começa a distribuir rótulo. Não tem compromisso, não tem encargo, esse é mundano, esse vê pornografia, esse aqui não vale nada, esse aqui nem é convertido. Mas daqui a pouco tem 17 com rótulo e sobrou 3. Então veja bem, nós estamos falando de algo muito sério, que já aconteceu. Se você vai em algumas dessas igrejas empresa, é assim que a coisa acontece. Graças a Deus não é o que nós temos, não é o nosso coração, não é o que a liderança vê, não é o que o tema dessa conferência propõe. Então veja bem, ir mais rápido significa transformar as relações de discipulado em relação de gerência.
Quero saber de você. Quero saber que você está passando por uma temporada de crise no casamento. Cadê o relatório? Depois de passar o relatório, vai embora. Passar bem, semana que vem você volta. Quantas pessoas foram para o encontro? Quantas pessoas fizeram maturidade no Espírito? Quantas pessoas estão frequentes na célula? Quantas pessoas são visitantes? Tudo isso é ótimo, tudo isso deve ser feito. Mas em que contexto? Contexto de uma obra que é apaixonante, contexto de uma obra que tem a ver com salvação das almas, contexto de uma obra que tem a ver com o coração dos líderes, contexto de uma obra em que eu tenho uma motivação mais nobre. Presta atenção, eu tenho uma motivação mais nobre, e a minha motivação mais nobre é agradar a Jesus, não é satisfazer a cota, a curva da meta que foi colocada lá, igual gerente de sapataria, com cota de venda a ser batida. Então veja bem, nós somos sérios, nós somos intensos em maximizar o potencial na visão que Deus nos deu. Sim, tem nada errado em ter visão, tem nada errado em ter alvo, não tem nada errado em treinar você para cumprir o alvo, de trazer gente, de mobilizar a igreja, para convidar, para evangelizar, para levar para o encontro. Isso está certo, pelo amor de Deus. O que não deve ser feito e o que deve ser evitado de maneira determinada? Trocar o valor e o significado das pessoas apenas por uma visão de cota, meta, rendimento. Se você fez isso, você está desviado. Se você está fazendo, se o seu discipulado virou gerência, você tem que se arrepender. Isso tem que ficar gravado. Eu te falar para a câmera, se você trocou discipulado por gerência, você está desviado. Essa não é a visão do pastor Aloysio, essa não é a minha visão, não é o coração do pastor Mauro e de nenhum dos nossos supervisores. Se você está transformando o seu discipulado em gerência de sapataria, você desviou. O que você está fazendo não é mais igreja, é empresa. Qual consequência? Vai mais rápido, mas esse mais rápido vai durar 10 anos, 15 anos. Essa obra vai entrar em decadência, como já aconteceu antes. Porque ninguém vai querer mexer com isso mais. Deus que me livre, aquela igreja lá é uma panela de pressão. Lerê, lerê. Olha o meu lombo aqui, ó. Ninguém quer saber sobre o significado das pessoas, porque para cuidar você tem que saber entender e querer entender o significado das pessoas. E tem gente que não rende nada e nem vai render nada. Não temos tempo para mexer com isso agora de manhã, mas quando Jesus vai para Betânia para ressuscitar Lázaro, ele foi atrás de alguém que não rendia nada. Lázaro não ora, Lázaro não adora, Lázaro não joga perfume em Jesus, Lázaro não enxuga os pés de Jesus com lágrimas, Lázaro não é igual Marta que quer trabalhar e fazer as coisas acontecer de maneira pragmática, Lázaro não é igual Maria, adoradora, intensa e apaixonada. Lázaro só está lá, faz nada. É o tipo de líder de célula que ninguém vai querer mexer com ele, porque ele não vai liderar. E Jesus volta naquela aldeia por causa de um defunto de 4 dias. Ele não voltou por causa da adoração de Maria, ou porque ele estava interessado no fruto e no resultado e na meta batida de Marta. Ele voltou por inútil. Eu te dou um doce se você descobrir uma sílaba falada por Lázaro nas escrituras sagradas. Não tem nem A. E Jesus volta para esse cara com risco de vida. A Bíblia diz que ele estava correndo risco de morte, porque os judeus já o perseguiam para o matar. Tanto é que Judas, quando Jesus diz, vamos lá em Betânia para o nosso amigo Lázaro, porque ele morreu, aí o cara fala, vamos lá também para morrer junto. Vamos mesmo, vamos lá morrer, vamos morrer todo mundo aí. Ir mais longe, aliás, ir mais rápido, significa
que esse modelo, que valoriza principalmente resultado em detrimento do significado das pessoas, vai se duplicando numa cadeia de liderança, até chegar lá nos alvéolos, lá nos níveis de liderança das células, porque o valor do que é praticado pelos líderes vai sendo modelo para todo mundo que está junto. E aí, olha que desgraça terrível isso. As relações passam a ter prazo de validade. Alguém que estava apaixonado, intenso, dando tudo 3 anos atrás, foi embora, sumiu, acabou, tomou Doril, sumiu. Por quê? Porque não aguenta uma estrutura pesada. Tem prazo de validade. Eu até estou empolgado, eu até estou investindo, mas eu não aguento isso muito tempo. Nós trocamos a paixão por um trabalho duro. Agora veja bem, não estou dizendo que a obra de Deus é refresco. Estou envelhecendo nessa obra. Começamos essa obra muito antes, como eu disse, do que videira registrada. Nós estamos investindo, colocando tudo da nossa vida nisso. Não me enriqueci. A agenda não é essa. Os desafios que a gente tem abraçado são muito maiores do que nós, são homéricos. Agora veja bem, quando nós olhamos isso nessa dimensão prática, ou você faz a obra de Deus, atenção, porque você está apaixonado por Jesus, e você está cheio da vida de Deus, e aí você vai liderar a célula, ó, fácil. Aí você vai suportar gente problemática, porque tem muitos, assim, ó, fácil. Gente injusta, crente carnal, crente infantil, crente fofoqueiro, crente problemático, difícil, trabalhoso, de alto grau de manutenção. Conhece que tem gente que tem alto grau de manutenção? Toda célula tem um ou dois. Você tem que dar manutenção. A pessoa está indo bem, está indo bem, está indo bem, está indo bem. Você dá um sorvete para ela, ela fica olhando sorvete, olhando sorvete, olhando sorvete, olhando sorvete. Arrebentou com tudo, falou que não devia falar. Aí você vai, dá manutenção, ora, 2 horas de aconselhamento, jejua, chama para estar, a pessoa está boa de novo, por 15 dias, até crescer, mas faz parte do menu. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. O que é amar até o fim? Todos os recursos que ele tinha, até a morte de cruz. Amar até o fim, até ver resultado, até ver mudança, até ver resposta. Eu vou te falar, tem uma boa notícia para você: criança cresce, crente infantil amadurece, crente problemático, se ele está na atmosfera certa de amor, de aceitação, de encorajamento, de inspiração, de alimento da palavra, ele vai se desenvolver, porque isso é o normal. E tem uns que são mais duros, deixa de molho, mas não desiste não. Deus não desistiu de você. Que direito você tem de desistir dos outros? E aí tem algumas coisas então práticas. As relações não podem ter prazo de validade. Eu não posso ter prazo de validade estampado na testa. Eu estou nessa obra desde que eu me entendo por gente. Nós temos gerações de irmãos que estão desde o começo conosco, converteram conosco, cresceram conosco, se tornaram líderes conosco, estão conosco desde o começo. Se nós temos um tipo de obra em que esse nível de permanência se torna muito curto, tem algum problema nessa estrutura. Se as pessoas passam só uma temporada na videira de 3 anos e vão embora, significa que tem alguma coisa aqui que está fora do lugar. E isso então fala de um tipo de visão, de ir mais longe, não é mais rápido. O sujeito está trabalhando num shopping center,
O sujeito está querendo ficar noivo da Margarida, e ele está agora prestando vestibular para engenharia mecânica na Universidade Federal do Tins. E você quer que ele célula, coordena encontro, dá aula no curso de maturidade no Espírito? Espera lá, você quer um escravo. Dá um prazo para esse menino casar com a Margarida, tadinha. Entenda que tem temporadas na vida. Ele rendeu tanto, frutificou tanto, tem lá meia dúzia de discípulos. Agora você não quer dar um prazo para ele. E aí quando ele para de render, você descarta. Isso não é discipulado não, isso é usar pessoas. Isso é pecado. E essas coisas então tem que entrar no nosso ouvido e ficar escancarada nesse nível, para a gente não entrar nisso. De amar as pessoas, entender isso, incluir as pessoas, não excluir as pessoas. Isso é uma obra inclusiva, não uma obra exclusiva. Sabe, obras que querem mais rápido ao invés de mais longe, elas acabam demonstrando que amam mais os resultados do que as vidas. E aquilo que atraiu tantos jovens no passado, que é a glória de Deus, o poder de Deus, a visão de Deus, o mover do Espírito, é trocado por um pragmatismo frio, de platina, gelado. Sabe o que acontece? Primeira coisa, declínio do número de pessoas que são salvas, declínio do número de jovens. Sabe por quê? O que atrai jovem é esse coração radical por Cristo, é a presença de Deus. Eu fui atraído pela glória de Deus, foi isso que me levou a fazer seminário, a largar a universidade e me envolver nisso. Foi uma paixão pela obra, uma paixão por Jesus. As pessoas não veem, especialmente os jovens, porque você está mostrando uma visão boa, porque você está mostrando uma estrutura de igreja boa. Eles vêm por causa da glória de Deus, da vida de Deus, da presença de Deus, do fluir de Deus. E a primeira coisa que vai embora pela janela, quando nós queremos ir mais rápido ao invés de ir mais longe, é o poder de Deus, a glória de Deus. Um dos apóstolos no Brasil, pastor Mauro, que mais me influenciou, e eles faziam conferências em Brasília, o Brasil inteiro ia, apaixonados por Deus. Um dia ele falou: nós estamos trocando essa mensagem pela glória de Deus por outra, revolução. Volta lá hoje para ver o que virou aquilo. Totalmente perdido, não sabe nem onde está o nariz mais. Virou deputado federal, foi caçado, arrumaram uma espingarda e caçaram ele. Caçaram, pastor. Agora entrou numa de virar cantor. Agora que a voz já está taquara rachada, assinou um contrato com a Sony Music. Mas como assim? Descobriu velho agora que você é cantor? Mas cadê a igreja? Cadê a glória? Cadê a moverzão de Deus? Acabou, foi embora. Mas por que foi embora? Porque trocou o ir mais rápido pelo ir mais longe. Trocou o ir mais longe pelo ir mais rápido. Nos igualamos a qualquer estrutura velha do passado. Se nós fazemos isso, paramos de crescer em algum momento por causa da morte, da ausência de vida. E isso se torna igreja de um apóstolo só, de uma liderança única, normalmente imperial. O que é uma liderança imperial? Eu estou tão distante de você, você não me toca e eu não te toco. Quero saber da sua necessidade. Eu sou imperador. Uma liderança imperial é uma liderança que não tem preocupação com o indivíduo, com o coração, com o sofrimento individual, com a pessoa. Uma liderança imperial, uma liderança que não sente mais, totalmente refratária. Liderança imperial é uma liderança distante, inalcançável. Não dá para imitar alguém que você não conhece na intimidade. Uma liderança imperial de um apóstolo só, de um pastor só, de um líder só, é uma liderança professoral o tempo inteiro onde chega. Não tem ninguém que pode estar junto com um pastor assim, porque ele tem que estar certo o tempo todo, é ele que fala o tempo todo, ninguém mais fala, é um buraco negro. Se você parar perto, ele vai, você vai ser devorado.
não tem relacionamento com gente assim. Outra característica, não é uma liderança relacional. Você não pode ir na casa do pastor para comer churrasco com ele, porque ele é tão importante, ele é tão glorioso, que você tem que marcar uma agenda com ele com 2 anos de antecedência, e anda sempre com 10 guarda-costas. Vá ver se eu estou na esquina. Jesus não tinha 12 guarda-costas, ele tinha 12 discípulos. Mas ele é americano. Pode ser. Um desses figurões americanos foi convidado por 2 igrejas, e uma era minha. Nós éramos pastores auxiliares, e ele foi em Goiânia fazer uma grande campanha. É um dos nomes mais conhecidos nos Estados Unidos. Evidentemente eu não vou te contar quem é. Aí estamos lá, e a minha igreja era uma das igrejas que estava organizando isso, e eu estou envolvido até o pescoço na organização. Alugamos o maior ginásio da época, cabia umas 8.000 pessoas, e a coisa foi um tremendo êxito. E eu tentando entrevistar esse mega líder durante uma semana que a gente estava junto. E depois que terminou o último dia de campanha, foi a minha última tentativa. E lá no Hotel Castros, lá em Goiânia, que era o único hotel de 5 estrelas que havia na cidade, estou lá eu, magrelinho, pastorzinho de interior. No que eu chego para pedir pela última vez se ele podia me dar uma atençãozinha e responder as 5 perguntas de uma entrevista para publicar na nossa revista, tinha 2 guarda-costas que era do tamanho de um guarda-roupa de casal. O cara deu uma olhada para o guarda-roupa, que era o segurança. O cara chegou atrás de mim, pastor Adean, me agarrou por trás e me levou até a porta de entrada do hotel e fez isso, sob comando desse evangelista americano. Mas foi tão bom que isso aconteceu comigo, que eu fiquei mais convicto ainda da visão de que cada crente é um ministro, cada casa é uma igreja, que você não tem que idolatrar a liderança, que você não tem que fazer pedestal para pastor, que você não tem que ficar lambendo apóstolo, que a unção que está em você é a unção que está no pastor Aloysio, que está no pastor Marcelo, que está no pastor Mauro, que está no pastor Adean, que Deus te chamou para liderar. Essa não é uma obra de um apóstolo só, mas de muitos líderes. Ainda que tenha pessoas extremamente ungidas e capacitadas e profundas e ricas na palavra, ninguém está querendo esse protagonista de ser líder único nessa obra. Ainda que haja alguns que têm palavra que tem mais peso e alguns que têm palavra final. Você está me entendendo? Igreja de um apóstolo só, onde tudo está voltado para o apóstolo. O seu sonho não conta, mas conta apenas o sonho do apóstolo. E sempre tem que ter alguma coisa grandiosa, um mega templo, uma mega obra. Tudo tem que ser mega na cabeça desse povo. Pera lá, mas e o seu sonho? E o seu potencial? E Efésios 4, de 11 a 16, em que a Bíblia fala que nós, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, fomos dados à igreja para investir nos santos, para o desempenho do seu serviço na edificação da casa de Deus. É uma inversão essas estruturas equivocadas. Mas sabe o que significa então ir mais longe? Finalmente, ir mais longe é viver a vida da igreja como estilo de vida. É aqui onde eu fui salvo, é aqui onde fui batizado, é aqui onde eu cresci, é aqui onde as pessoas me amaram, é aqui onde a igreja funcionou como comunidade terapêutica para me restaurar, para me aceitar, para me curar, para acabar com a minha zanca caída, para acabar com meus cacuetes, com as minhas loucuras, com as minhas esquizofrenias. Foi, sabe, a igreja é o lugar onde eu fui aceito, fui amado, fui incluído. É o lugar onde eu fui treinado, onde me abriram caminhos para crescer. É onde eu casei com a minha cheirosa. É onde eu tive meus filhos. É onde eu enterrei os meus mortos. É onde eu estou casando os meus filhos. É onde os meus netos vão crescer. É um dia o lugar onde vão me enterrar. Entendeu o que é a vida da igreja? É
um projeto existencial. Não é uma temporada que você passou por uma denominação e assentou e esquentou o banco. Alô? Ir mais longe significa desfrutar do melhor das células, comunhão, partilhamento de vida, fluir de Deus, ao invés de ser aquela coisa que tem meta, que tem época, que tem hora, que tem não sei o quê. É a vida da igreja. Eu vou lá para encontrar os meus irmãos, vou lá para comer escondidinho de carne seca, eu vou lá para os meus filhos brincar, tropeçar, subir nas árvores, cair em cima das roseiras, se espinhar tudo, e os irmãos me ajudar a tirar espinho do meu filho. É lá que eu vou crescer, que eu vou amar, que eu vou desenvolver meu potencial de liderança, de paciência, de amor, de encargo. É lá que eu vou viver a vida. É a minha célula. Não é uma coisa temporária, não é uma coisa transitória, não é uma coisa com prazo de validade, não é uma coisa para rendimento de número. É a vida da igreja. No início da minha vida cristã, tinha tanta crise financeira na minha casa que eu não tinha roupa para ir na igreja. Eu só tinha uma camisa cor-de-rosa de manga comprida, que todo domingo era a camisa que eu usava. Lembro de um casamento que eu fui, eu amava tanto aquele casal que estava casando. O único sapato que eu tinha era um conga, pois eu fui de conga no casamento, todo escorado. Às vezes eu ia para a igreja, minha mãe professora tinha dinheiro para me dar, dinheiro para comprar 2 pares de sapato, não sei quantos tênis, era um par de sapato até acabar. Chegava a época que o fundo do sapato abria, solado abria. Enquanto está seco, tudo bem, mas vem a chuva, e aí a água entra e faz assim. E eu cheguei em casa, os meus 2 pés, por causa da chuva, tinha saído, porque o sapato abriu a boca, os 5 dedos dos 2 pés do lado de fora. A minha mãe teve uma crise de riso que ela teve que sentar. Você está rindo porque não é com você. Essa igreja me treinou, essa igreja me ensinou a cantar, essa igreja me pôs no conjunto, essa igreja me ensinou a fazer teatro, essa igreja me ensinou a escrever peça de teatro, essa igreja me ensinou a organizar, a liderar, a me envolver com pessoas, a entender a dor das pessoas, a ouvir todo tipo de história. É a vida da igreja. É onde eu quero estar, é onde eu sou amado e sou aceito, é onde eu vou amar e vou aceitar. É onde o fluir dos dons espirituais acontece, a presença de Deus é desfrutada. É onde nós podemos crescer em todas as áreas juntos. Isso é ir mais longe. Ir mais longe fala que o relacionamento é estabelecido para desenvolver e viabilizar o seu sonho, o seu potencial. Fala de servir a igreja, servir cada família. Fala de se importar com cada pessoa. Fala de termos encargo pela vida de Deus na igreja. Eu quero perguntar, nós queremos na Vinha Tocantins ir mais rápido ou ir mais longe? Claro que nós queremos ir rápido, mas nós não estamos aqui para colocar na mesma balança ir mais rápido ou ir mais longe. Nós queremos ir mais longe. Sabe, ir mais longe às vezes significa tirar um pouco o pé do acelerador por questão estratégica, por ter paciência com certas situações, por questão de visão de longo prazo, por questão de entender que nesse momento a igreja está precisando mais de vida do que de estrutura e de visão. Tem hora que é preciso parar de falar de visão, parar de falar de estrutura e levar o povo à vida, a experimentar da vida, a se lambuzar com a vida, a ser restaurado na vida, a voltar a se apaixonar pela vida de Deus. Porque em última análise o que você precisa é de Jesus, meu filho, não é de outra coisa. E o dia que o povo não tem Jesus, não adianta falar de visão, o povo vai ficar mais cansado ainda. O dia que o povo estiver cansado, não adianta falar de estrutura, porque o que o povo está precisando
ouvir nessa parada estratégica é: eu preciso de Jesus, eu preciso me encher de Jesus, eu preciso ser restaurado por Jesus, eu preciso ter a paixão da igreja de Éfeso restaurada por Jesus, eu preciso de me encher dessa presença. E quando uma igreja está cheia de Jesus, primeira coisa que ela vai pedir: pastor, e agora? Qual que é a próxima fase? Nós vamos crescer quanto agora? E agora, pastor, qual que é o alvo? Mas uma igreja que está cansada, uma igreja que não tem esse renovar de Jesus, você vai bater no povo. E aí, é de jeito que o louvor vai ficar? Eu ouvi isso na minha vida. Vocês não comeram feijão não? Que louvor mais fraco, vamos cantar mais alto. Esse cara largou de ser pastor para virar o Gugu Liberato, animador de auditório, não entende nada de obra de Deus. Se o povo está cansado, para tudo, vai buscar Jesus, vai se encher de Jesus, vai transbordar de Jesus, até o olhinho das pessoas começar a brilhar de novo, até a paixão transbordar de novo. Aí eu garanto, essa obra daqui mais 30, 40 anos vai ter 100 mil membros, porque nós não fomos mais rápido necessariamente. Nosso encargo é mais longe. Nós queremos cruzar a fronteira do século 21 com uma geração de igrejas que tocou todas as nações da terra, de pessoas que chegaram onde eu não cheguei porque eu não tive tempo. Mas sabe quem é que vai chegar? Você e os seus filhos vão chegar. Quem nessa igreja é importante para você? Alguém foi importante, alguém se importou, alguém te deu atenção, alguém olhou o seu particular, alguém olhou o seu peculiar. É por isso que você está aqui. Você não está aqui porque você foi tratado como massa, como número. Você está aqui porque em algum momento Deus usou alguma pessoa para tocar no seu coração de maneira específica, cirúrgica, objetiva, íntima. Por isso você está aqui. Eu me converti porque Deus usou uma professora de português que me amou e me levou para a igreja e me deu uma Bíblia e teve paciência com um menino tolo, mal vestido, feio, sardento, branquicelo e perna fina, feio e da voz esquisita. Nós queremos ir mais rápido ou nós queremos ir mais longe? Se nós queremos ir mais longe, quem ama cuida. Quem ama vê o significado para além do rendimento. Sabe a minha grande questão? O dia que eu não estiver rendendo mais nada, pastor Mauro, eu não valho mais nada para a videira. O grande teste é: será que o meu significado vai valer alguma coisa? Em algum momento você deixa de render. E aí? Não, agora vai ser um pastor jubilado. Está cheio de júbilo? Não, ninguém quer ele perto. As denominações têm esse negócio do pastor jubilado. Eu ficava pensando, mas será que ele está cheio de júbilo? Aí fui pesquisar. Não, jubilado é aposentado por imposição. Quem nessa igreja, nessa obra, te amou primeiro, tocou na sua vida? Quem nessa obra investiu, cuidou, teve paciência, ainda que com falhas e imperfeições? Quem foi responsável por trazer você para a vida da igreja? Deus espera que você faça a mesma coisa, numa versão melhorada, para aqueles que são essa multidão de centenas, de dezenas de milhares de pessoas que estão lá fora, em Palmas, no Tocantins, em toda essa vinha Tocantins. Eu gostaria que você ficasse de pé e diante de Deus se comprometesse. Deus, eu quero, junto com os meus líderes, ir mais longe. Guarda-nos de querer a qualquer custo ir mais rápido. Presta atenção, repito, guarda-nos de querer a qualquer custo ir mais rápido. Nós não estamos aqui para ir a
qualquer custo, mais rápido. Nós queremos ir mais longe. Sabe por quê? Essas crianças que estão correndo aqui no meio de nós hoje, ó, presta atenção, serão eles os missionários lá na frente. Eu ordenei domingo passado o Vitor, que andava de velocípede lá em Goiânia, fez turma especial lá em Goiânia, formou, serviu 2 para 3 anos em Moçambique, foi para o Zâmbia, aprendeu inglês no facão, na raça. Casei ele com a Camila, que foi minha ovelha lá em São Paulo. Domingo passado ordenei o Vitor. Vitor e Camila estão liderando a equipe que vai começar a obra em Kampala, Uganda, no coração da África. Era menino, era aluninho de professora das classes dos kids. Quem nessa igreja significa alguma coisa para você? Sai do seu lugar, procura essa pessoa, ore com ele, ore com ela. Não quero que você ore sozinho, porque para ir mais longe nós vamos junto, nós não vamos sozinho. Nós não queremos ir mais rápido. Se há coisas da qual nós devemos nos arrepender, arrependa. Se há coisas que você nessa manhã foi alertado por Deus, adote. Porque nós, como obra, videira e vinha, nós queremos ir mais longe. Nós não queremos ir mais rápido. Vai haver época que nós vamos batizar 1.000, 2.000 pessoas. Em outras épocas nós vamos batizar só 700. Glória a Deus pelas 700. Vamos orar. Pai, eu apresento essa obra diante do Senhor, com a seriedade que essa palavra requer. Guarda-nos de perder o mover de Deus. Guarda-nos de perder tua glória, teu fluir, os milagres. Guarda-nos, Senhor, de perder o encargo pelas pessoas, a percepção do indivíduo. Guarda-nos, Senhor, de olhar para as pessoas e ver apenas o que elas rendem, não o seu significado. Pai, no nome de Jesus, leva-nos a ser uma igreja de discípulos intensos, apaixonados, meu Deus, que edificam essa obra no longo prazo, que tem um encargo de longo prazo, que foram chamados para edificar a vida da igreja, não de maneira temporária, passageira, com prazo de validade. Guarda-nos de transformar o discipulado em gerência. Guarda-nos de não ver o significado das pessoas. Em nome de Jesus nós oramos. Abençoa os meus irmãos, abençoa cada líder de célula, cada anfitrião, cada líder em treinamento, cada discipulador, cada obreiro, cada pastor auxiliar, cada pastor de igreja, aqueles que são constituídos como pastor de pastores, cada supervisor. Guarda-nos como obra, leva-nos aí mais longe, para a glória do nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, de imediatismos. Livra-nos, Senhor, de precipitações, em nome de Jesus. Eu amo tua glória.